Agora sim. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Estamos reunidos nessa manhã. Sabia que faltava a Bíblia. Para louvarmos ao nosso Deus. E como o Andy comentou, alguns de nós temos estudado o livro de Atos nessa semana. E tem sido uma bênção. Nós vamos continuar a falar sobre os textos de Atos ao longo deste mês. E eu queria aproveitar então que nós estamos a ler o livro de Atos, reforçar aqui alguns textos com os irmãos. Eu queria que vocês abrissem lá em Atos 2, os versículos de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Algum jovem com uma voz bem forte puder ler para nós Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar de outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém. Aqui falamos sobre a vinda do Espírito Santo logo depois que Cristo ascendeu aos céus, com a promessa que Ele próprio fez, de que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sós, enviaria a nós o seu Espírito. E aqui é o momento em que esse Espírito se faz presente na vida da igreja. É isso que nós vamos falar agora e meditar nessa canção. Que não há nada igual, não há nada melhor do que estarmos na presença desse Deus. E no refrão dessa canção você vai dizer a esse Espírito: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui neste lugar. Amém? Que você faça realmente essa oração e que possa, como os discípulos lá em Atos 2, sentir a presença e a presença de Deus encher esse lugar com seu Espírito. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. A esperança viva, tua presença
Atos. Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão. Versículo 14. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e rompendo o laço de morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Até aí. É neste Cristo que nós depositamos a nossa fé. Amém? Amém. Em Cristo sou, 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 em Cristo sou
nosso desejo é nos encontrarmos com Ele para sempre. Ainda em Atos, ainda em Atos 2, versículo... Exatamente, versículo 42, diz assim... Alguém, a partir do versículo 42 até o final. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Toda a gente andava impressionada com o que estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Reuniam-se diariamente no templo, partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, vendiam suas propriedades, partiam o pão, compartilhavam tudo em orações. Isso era a igreja que foi estabelecida a partir desse momento.
Antes a gente podia ficar juntos, né? Mas orar uns pelos outros. Que você escolhesse aí, pelo olhar mesmo, apontar, só vou orar por ti. E que nesse momento você de fato entregasse a vida desse irmão ao nosso Deus. A gente tem compartilhado os nossos pedidos, as nossas gratidões, né? As bênçãos que Deus tem derramado. Aqueles que não conseguem ainda nos acompanhar nas quartas-feiras pelo Zoom, nós oramos por vocês também e sabemos das necessidades. Graças a Deus por isso, que aqui nessa comunidade nós sabemos as necessidades uns dos outros. E nós sabemos mesmo. Então, quando olhar para o teu irmão aí, lembra dos pedidos que ele fez lá nas sessões. Amém? Amém. Vamos orar então? Somos como e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, querido. Pode se sentar. Obrigado, Mário, por esse tempo do louvor. E hoje vamos continuar
agora em Actos, porque se apressa. E hoje vamos, antes de abrir até Actos capítulo 7, mas antes de fazer isso, quero que cada um de vocês, com a Bíblia, parte de, aqui vamos fazer assim, Gênesis, começa, ok? Esse é o significado da palavra Gênesis, o início, até Mateus, ou seja, o Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias. Gênesis a Malaquias. E faz assim com a Bíblia. É muito. Ok? Já todos fizeram isso? Gênesis a Malaquias. Daqui vocês vão entender o que é que eu quero dizer. Aqui, Actos, ou seja, Gênesis até Malaquias, é grande, o Antigo Testamento, Velho Testamento, e em Actos capítulo 7, vocês sabem o que é que Estevão faz? Relato, resumo de tudo. E hoje vamos ouvir Actos capítulo 7, ou seja, se alguém quer saber do Velho ou Antigo Testamento, claro que podemos ler Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Salmos, mas Actos 7 é mesmo o resumo de tudo. Ok? E vamos entender porquê. Mas antes disso, a minha lembrança, ou seja, vocês já podem abrir até Actos capítulo 7. Mas eu vou ler outro versículo hoje para nos lembrar da importância da palavra do Senhor, porque aqui já falamos, e é importante a fundação da igreja. Claro que a cabeça da igreja é Cristo, mas a fundação, a base da igreja é a Bíblia. Se não é a Bíblia, aqui podemos falar de várias opiniões, o que é que eu acho, o que é que tu achas. Claro que Deus é assim, Deus é... Não. E cada um, que confusão. Porque tu, na tua cabeça, podes pensar que Deus é assim. E eu posso olhar para o mundo e dizer, não, Deus é assim. Qual é a nossa base? Se aqui temos a palavra do Senhor e não nos confiamos nela, não vale a pena aqui abrir a Bíblia e ler e estudar. Mesmo o que é que estamos a fazer em Actos, não vale a pena. Mas, segundo Timóteo, aquela carta foi escrita, capítulo 3 e 16 e 17, diz que toda a palavra, ou seja, a Bíblia, foi inspirado por Deus. Inspirado é Deus que deu. Mesmo que sejam homens, porque essa ideia está lá. Mas isso foi escrito pelos homens. Isso é a nossa cabeça a pensar. A palavra do Senhor diz que a palavra foi inspirada por Deus. A palavra é Deus. Se Deus é capaz de criar o mundo, se Deus é capaz de criar a tua vida, a minha vida, Deus não é capaz de segurar, ou seja, escrever a sua palavra? Temos que pensar, porque é só em fé que aceitamos ou não aceitamos a palavra do Senhor. Por que é assim importante? Porque enquanto nós, cada domingo ou diariamente, abrimos nossa Bíblia, se nós nem temos confiança nela, a palavra do Senhor, não faz sentido. O que é que vamos confiar? Em quem é que vamos confiar? Se Deus é Deus, e se Deus é capaz de fazer tudo, Deus não é capaz de nos dar a sua palavra em perfeição. Mesmo que Ele usou homem,
de escrever a palavra, aqui diz que foi inspirado por Deus. Deus que nos deu a palavra, através do homem. E é útil para ensino, é verdade? O que é que nós estamos a fazer? Ensino. Ensinamento de Jesus Cristo e também de Deus próprio. Repreensão, correção, eu não gosto. Quem é que gosta de ser corrigido? Não, eu sempre, desculpe, eu vou confessar aqui, eu sempre quero ser pessoa 100% correta em tudo, mas não sou. Nunca vou ser. Até lá chegarei em perfeição. Por causa da santificação é um outro tópico, ok? Mas ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Essa semana já vi muito, nem vou falar mais. Favor ou não favor, a justiça de Deus é em cima de tudo. Ensino, repreensão, correção, educação na justiça para que o quê? O homem ou a mulher de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é que nós temos em nossas mãos? É confiarmos ou não confiarmos? Não é eu aqui confio na palavra, o que é que eu confio mais no Deus que me deu a palavra? E Deus que me deu a palavra, e através desses homens, e mesmo esse autor de Atos, o médico, certo? Já aprendemos, vários de nós já entendemos isso. O autor de Lucas, de Atos, é Lucas, um médico, que acompanhava o apóstolo Paulo, mas também viu Jesus. Não era um dos apóstolos, mas viu Cristo. E a prova de o que Cristo fez, ele fez na vida de Lucas. E aqui, Atos capítulo 7, agora o texto mais longo, mais comprido, no livro de Atos. E o facto que vocês sabem que eu gosto muito de ler, não. Eu vou chamar meu irmão Maurício para ficar de pé e ler Atos capítulo 7, faz favor. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos, e pais, ouvi o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Canaã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele, à sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação de qual forem escravos, e disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque e Abraão o circuncidou. Ao 8º dia de Isaque procedeu Jacó, e desde os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real.
Sobreveio, porém, a fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó, a família de José. Então, José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele também, nossos pais. Foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abrão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abrão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia a José. E este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por este tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses, foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não o compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros. Mas o que agredia ao próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Caso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte do Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, como o anjo que lhe falava no monte do Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para não-las transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram em sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Refá, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilónia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também os nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações,
que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habitava o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas, vossos pais, não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes e arremetaram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Obrigado, Maurício. Por que Estevão fez esse discurso? Estava diante do sumo sacerdote que sabia tudo isso. Então, Estevão não precisava de contar a história de Israel, porque quem é que ele estava, ou seja, em frente das pessoas já sabiam. É que eu aqui se posso contar coisas que vocês já sabem. Porquê? Por lembrança de quem era e quem é Deus. O que é que eles fizeram contra ele? Ou seja, o resumo do Antigo Testamento, porque aquela profecia, mesmo no fim de Atos, vem de Amós. Ou seja, um dos profetas no fim do Velho Testamento. Ou seja, ele começou com Abraão até mesmo Davi e Salomão, contando a história de Israel e falou muito sobre esse povo dos judeus. O que é que isso tem a ver conosco? Ele começou, versículos 2 até 8, a falar sobre Abraão. 9 a 17 falou de José. 18 a 44 falou de Moisés. 45 falou de Josué. 46 a 50 falou de Davi e Salomão. Os líderes do povo de Israel. E interessante, na primeira parte desse capítulo 7, fala da glória de Deus. E no fim deste capítulo, volta a falar e mencionar a glória de Deus. E isso tem muito a ver com a mensagem para hoje. Abraão, o fundador, pai da nação de Israel, estava cheio de graça e fé no Senhor que escolheu Abraão para mesmo ser o pai. Mas o que é que aconteceu aos judeus? E isso o Estevão estava a lembrar, quem é que ele estava a falar, os sumos sacerdotes, os outros judeus, que os judeus tinham e têm ainda, hoje em dia, ainda têm, orgulho em ser descendente de Abraão. É verdade?
Só que confundiram de ser descendente fisicamente com o que é mais importante, espiritualmente. Porque a nação de Israel, àquela altura ainda hoje, é uma alegria, um orgulho de ser descendente de Abraão. Mas é esquecer no facto que Deus é Deus de Abraão. Não é que Abraão que nós devemos celebrar, mas Deus de Abraão que nós devemos celebrar e adorar. Mas a nação confundiram, ou seja, esta ligação, o facto que sou filho de Abraão, também não significa que sou filho de Deus. E há muitos nesta religião que ainda pensam assim, que eu sou descendente de Abraão, então eu também sou de Deus. É isso que Estevão aqui está a fazer a ligação. Em Mateus capítulo 3, versículos 7 a 12, João Batista também avisou os judeus deste problema, que eles tinham mais orgulho em ser descendente de Abraão, em vez de ser filho de Deus. E por isso ele pregava e pregou arrependimento, porque ele falou em Mateus capítulo 3. Vamos abrir Mateus capítulo 3. Primeiro livro do Novo Testamento. E vamos ouvir o que é que o João Batista falou. A partir do versículo 7. Diz aqui: vendo eu, porém, que muitos fariseus e saduceus, ou seja, os judeus, os líderes, vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir de ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer entre vós mesmos: temos por pai quem? Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto no chão da raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, está a falar de quem? Jesus Cristo. É mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolher o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E João Batista avisou os judeus. E o próprio Jesus em João, não vamos ler isso, mas em casa podem ler João 8, a partir de 33. Jesus também chamou a atenção aos judeus, porque colocaram a confiança no nascimento físico, de ser filho de Abraão. Mas é interessante, é uma coisa que fez-me pensar, e é bom aqui, nesta nação, que está muito enraizada, ou seja, tem aquela raiz de eu sou porque o meu pai, eu sou porque o meu avô, eu sou porque o meu bisavô, eu sou desde quantos anos? Que nasceu esta nação com essa ideia, e eu sou porque tal. Deus não tem netos. Deus não tem netos. Não sei se entenderam o que eu estou a dizer. Deus não tem um neto.
Eu não nasci porque meu pai era. Eu nasci na família de Deus porque Deus fez transformação na minha vida. Cristo vive em mim. E eu sou filho dele. Na Bíblia não há netos. Espero que entenderam. Então, todos, como ele falou com aquele grande fariseu, Nicodemos, tu, Nicodemos, tens que nascer de novo. Isso de ser filho de Abraão, muito bem. Mas Deus não... Isso não é importante. O que é mais importante? É ser não filho de Abraão, mas filho de Deus. De Deus de Abraão. Deus de Isaac. E Deus de Moisés. Deus não tem netos. Os judeus celebraram a circuncisão com muito orgulho. Mas esqueceram-se do significado que esse era só um ato simbólico de ser separado, escolhido por Deus, para ser diferente do que os outros. Porque Deus, na sua glória, na sua escolha, escolheu esse pequeno povo para que o mundo pudesse conhecer esse grande Deus através desse pequeno povo. Não sei se entendem, mas Deus não... Essa circuncisão é como aquela que nós em dia fazemos. Eu faço porque tem que ser. Seja batismo, seja circuncisão, isso não salva ninguém. Mas fizer um ato simbólico, mas esqueceram que isso significava mais importante o relacionamento espiritual com Deus. O povo separado. Para que Deus queria e quer viver no meio deles e mostrar ao mundo quem Ele é, quem Ele era. E há várias referências na Bíblia sobre esse ato simbólico que mesmo hoje em dia os judeus celebram. Mas isso é só uma marca fisicamente. O que é que o Novo Testamento ensina é circuncisão do coração, que faz a diferença. Ele continuou, José e Moisés. Interessante, quando eu comecei a estudar, de dois líderes que foram aceitos? Não. Foram rejeitados pelos irmãos. Moisés também, que ouvimos, e ele começou e queria ser aquele líder, e os outros, e tu? Quem és tu? Porque o que é que tu fizeste quando ele matou aquele homem? Olharam para ele e disseram, quem és tu? E Abraão, eu acho que também não foi perfeito. Falhou. José também falhou. E interessante, todos esses líderes que o Estevão fala, todos falharam. Mas Deus mesmo escolheu esses líderes para ser líderes do povo de Israel. Só que o que Estevão está aqui a dizer? Que mesmo vocês, quando rejeitarem os líderes, estão a rejeitar Deus que enviou. Deus que escolheu esses líderes. Estes líderes foram rejeitados. Em versículo 13 e 35 fala, aqui em Atos 7. Mas a segunda vez, interessante, a segunda vez foram aceitos. José tornou-se o líder que ajudou e salvou a família. Ou seja, Deus usou para salvar a nação de Israel. E Moisés também foi aceito e foi aquele grande líder que aquele saído do Egito foi o Moisés que Deus escolheu. Interessante, em João 1, versículo 11, fala que também quando Cristo veio, foi rejeitado pelo mesmo povo. É isso que Estevão está a querer dizer.
Mas em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a segunda vez, quando vem o Senhor Jesus, todos vão reconhecer do facto que Cristo não é um líder, Ele é o líder. Ele é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele, que todos à volta do trono de Deus, vai confessar que Cristo é o Senhor. De todas as línguas, todas as multidões, todas as tribos, todas as nações. Apocalipse 1, versículo 7, diz, na segunda vez, todos nós vamos reconhecer o facto: Cristo é o Senhor. Os judeus falharam muitas vezes, rejeitaram Deus e os líderes. Versículos 37 a 43 deste mesmo capítulo 7. Interessante que aqui ele começou a falar de Abraão e ele depois falou de José e Moisés e depois falou aqui que desobedeceram a lei que Deus tinha dado. Como? Ídolos. E entrar em outros países e aceitarmos deuses dos outros. É interessante que ele aqui também fala que não foram deuses de qualquer, mas deuses feitos por eles próprios. No nosso mundo, nós podemos dizer que há muitos deuses, mas infelizmente ou felizmente não há. A Bíblia diz que é só um Deus. E os outros deuses que o mundo, o ser humano quer adorar, são feitos por homens próprios. Os ídolos, as estátuas e tudo isso não é de Deus. Porque a Bíblia é de Deus Jeová, só um. Diz, eu sou Deus, teu Deus. E através deste acto, eu queria mostrar ao mundo, este Deus não é só um Deus dos judeus, mas um Deus de toda a gente. E através desse pequeno grupo, esse pequeno povo, ele chegou até quem? Tu e eu. Atos capítulo 7. Podemos ver que é uma história de tristeza. Podemos pensar assim. Que no fim desse capítulo, Estevão foi morto. Mas sabem quem é que estava lá aos pés de Estevão? Saulo. Que eventualmente ia pregar para quem? Os gentios, de quem eu sou, e também tu. Mas é interessante desobedecer uma lei, os ídolos, os outros deuses, e Romanos 1 é exemplo disso, que tornaram, ou seja, viraram contra Deus, que foi o Criador deles. E ele falou desse, que desprezaram o templo. No templo, ele, paciência, eu vou lá chegar, está bem? No templo de Moisés, ele mandou que eles construíram tabernáculo no deserto. Certo? Falou aqui. E no meio daquela zona, entraram naquele tabernáculo e o sumo sacerdote só podia entrar naquele santo dos santos, onde é que estava a arca com a presença do Senhor. E ele mandava que o povo fazia isso. E 1 Samuel fala de a glória do Senhor foi-se embora. Por quê? E também Salomão construiu outra casa para o Senhor, chama-se o templo. Só que entraram com os ídolos e as outras coisas, desprezaram o templo. E Ezequiel, capítulo 10, diz também que a glória do Senhor foi-se embora. Por quê? Por quê? Porque Deus é santo. Só habita em lugares santíssimos. E esse que o povo que ele escolheu viraram as costas contra ele. E queriam servir outros deuses.
queríamos servir tudo que foi não aceitável a Deus, o único Criador. E interessante, Êxodo, capítulo 40, fala sobre essa construção do tabernáculo. 1 Reis, capítulo 8, fala sobre o templo. E é interessante que ele falou e deu instruções de como é que construir daquele zona, ou seja, aquele lugar onde é que a arca do Senhor foi colocada. E quem é que podia entrar foi só o sumo sacerdote, que ele representava o povo e os pecados do povo. E só uma vez por ano que ele entrava naquele lugar e fazia e fez sacrifício em nome do povo. Só que esse povo, como fizeram com Moisés, ficaram, ou seja, com a vontade deles. Construíram outra coisa, outros ídolos. Então, eles substituíram o Deus vivo com o Deus do mundo. Já não era do povo que representava este Deus. Porque fizeram tudo o que o mundo fazia. Religião, ídolos. Mas Salomão também entendeu que Deus não habita em edifícios. 1 Reis 8, 27. Isaías, o profeta, também, no capítulo 66, fala que Deus não habita em edifícios. Pronto, qual é o ponto dessa mensagem? Entendem que o Estevão estava a fazer este discurso diante do sumo sacerdote e os saduceus e os outros, e ele estava a contar a história de Israel, que ele também acabei de contar. Oh, Mário, não vamos ficar aqui mais 2 horas, 3 horas também. Quando falamos a falar sobre o Velho Testamento, podemos ficar daqui semanas. E cada versículo aqui podemos fazer a mensagem completa. É verdade? Mas onde é que eu quero chegar? Atos capítulo 7. Um versículo muito importante que tem a ver comigo, consigo, com todos nós. Versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. 48, outra vez. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Então, onde é que ele vive? Ainda bem que vocês me perguntaram. Não sabes que tu és templo, tu és santuário, e eu também sou o templo que foi criado não por mãos humanas, mas a tua vida e a minha vida. Quem é que nos criou? Podemos dizer, foram meus pais. Mas mesmo quem é que nos criou? Quem é que nos deu vida? E o que é que Deus queria com o povo de Israel? Queria ser o povo, o Deus desse povo. Para andar com esse povo e mostrar que Ele não só queria ser aquele que nós pensamos, Deus que manda. Não, Deus que ama. E Deus que cuida. E Deus que faz milagres. E Deus que ama para que todos pudessem ter um relacionamento com o Criador do universo. Lembrando-nos de Adão
e Eva. A propósito da tua vida, a minha vida, é o relacionamento com Deus. Só que confundimos que aquele lugar onde habita Deus, naquele edifício, não. Onde é que Deus quer viver? Em ti e em mim. E através de nossas vidas podemos mostrar ao mundo como os israelitas tiveram uma oportunidade de demonstrar: olha, não é nós, mas o nosso Deus que faz tudo. E a minha vida e a tua vida não é eu que faço, mas Cristo que vive em mim faz toda a diferença. Então, vamos terminar com vários textos aqui. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 14. Falamos Atos, capítulo 7, que o primeiro do capítulo falou da glória de Deus. No fim do capítulo falou da glória de Deus. Mas rejeitaram a glória de Deus. E versículo 11, veio para que era seu e os seus não o receberam. João 1, 11. Mas versículo 14 diz: e o verbo, quem é o verbo? Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A glória do Senhor veio até nós. 1 Coríntios, ou seja, João, Atos, Romanos, Coríntios. Capítulo 3. E no Antigo Testamento, já falamos esta manhã, construíram aquele santuário, construíram aquele tabernáculo, aquele templo. Mas aqui vamos entender o que é que Deus queria desde o início. Versículo 16 do capítulo 3 diz, em 1 Coríntios: não sabais que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Capítulo 6 da mesma carta, versículo 15. Não sabais que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de matriz? Absolutamente não. Ou não sabais que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir de impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque, isso é importante, muito importante, fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O problema aqui é que o sumo sacerdote não entendia. Ele não entendia o preço que Cristo fez por ele.
E o nosso problema é, muitas vezes, não entendemos bem o preço que Cristo fez por nós. Que Ele veio, Deus do universo, na forma de ser humano, Jesus Cristo, não para viver longe de nós, mas viver onde? Em nós. O Espírito Santo. E agora, onde é que Ele habitava naquela arca, agora quer viver em mim. Este é o mistério do Evangelho de Cristo. Cristo em mim. Para glorificar o Pai. Porque Efésios diz que foram escolhidos para ser santos. Imagem de Deus, o Filho. 2 Coríntios 6 continua o mesmo tema, que nós somos aquele santuário de Cristo. 2 Coríntios 6, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E mesmo para terminar essa mensagem, Romanos capítulo 8, o último texto. Livro antes de Coríntios. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, é assim. Toda essa história tem que ver comigo e contigo. Porque a diferença da nossa vida não é tentarmos de fechar, ou seja, trancar Deus no edifício aos domingos ou sábados. Vamos sentar e aqui está a presença de Deus e segunda-feira vamos à nossa vida. O que é que Deus está a dizer é que o santuário está em mim. E tu? E a presença de Deus já não aqui numa caixa. Deus quer habituar em ti. E seja dentro desse espaço ou lá fora, nós somos santuários. Nós somos templos que representamos Deus vivo. E quando a pessoa olha para nós, aquele que fizermos os judeus meter Deus e também os ídolos. E é uma confusão para o mundo ver quem é que disse que era cristão. Ou seja, aquele autor não era cristão. Era de Deus, filho de Abraão. Filho de Abraão a fazer as outras coisas. Não sei se estão a entender. Quando aqui nós todos não somos santíssimos, mas lá fora metemos outros ídolos na nossa vida. Ajoelhar-nos diante do mundo. E o mundo fica confuso com isso, porque vocês são o quê? Ser cristão é que Cristo vive em mim. E eu quero representar de uma forma que Ele me transformou. E Romanos capítulo 8 é mesmo esse texto que foi escrito por quem? Por Deus. E quem é o homem que escreveu inspirado por Deus? Paulo. Quem é Paulo? Era Saulo. E onde é que estava Saulo? Aos pés de Estevão. Abraão não foi um homem perfeito. Moisés também matou. Davi também fez asneiras. E Salomão também. E o próprio Saulo, Deus transformou a vida dele. E Ele também quer fazer na tua vida e na minha vida.
E quem é que já é cristão, é seguidor de Cristo, entende que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei de pecado e de morte. Porquanto o que é que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne e inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nicodemus, tu tens que nascer de novo, não fisicamente, mas espiritualmente, para que possas agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Irmãos, aqui a mensagem para nós. Quem é de Cristo, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Ele não vive nos lugares feitos por homem. Eu quero viver e habitar em ti. Atos capítulo 1, versículo 8 fala: nós somos testemunhos através de nossas bocas, nossos corações, aqui e lá fora. Se Ele podia encorajar todos nós aqui, nosso foco é Cristo. Deixe o mundo e ficar focado em Cristo, em nossas conversas, nossos pensamentos, nossas ações, porque Deus que transformou, Deus transforma a nossa vida. Por quê? Não sabes que foste comprado? Sim. Por isso já não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E lá fora eu quero mostrar o santuário de Deus. Mas quando misturarmos as coisas, os ídolos do mundo, com nossas ideias, com nossas paixões pelo mundo, e a glória do Senhor foi-se embora. Não é isso que eu quero. A Bíblia não ensina que vamos
perder nossa salvação, mas perdemos nosso testemunho diante dos outros. Um vaso que o Espírito Santo possa usar. Amém? Antes de cantar, na semana passada ouvimos vários testemunhos. E a pergunta que eu faço é: qual é a tua história? Andas com Cristo ou ainda andas com o mundo? E esta manhã, com muita alegria, tive a oportunidade de ouvir 5 que já aceitaram Cristo. Certo, Samuel? Daniel e Davi? Eu não vou dizer quem é quem. Eu vou dizer Daniel e Davi. Isabel, Joaninha, Joana Ruth. Irmãos, Oásis, estes 5 confessaram com a própria boca que já aceitaram Cristo nos seus corações. E agora querem começar o processo de batismo. Amém? Amém. Dia da celebração. Amém? Amém. E com os pais vamos começar esse processo, mas que alegria também para os pais. Uma alegria um exemplo do que é que Deus... Interessante, a imagem que o Mário sempre aqui tem nos quadros, imagem de uma coisa, e essa família é uma imagem de como é que Deus nos ama e Deus transforma vidas. Uma família que é mesmo só uma família, e Deus faz isso conosco. Então, para quem é de Oásis, vamos celebrar, não vamos aqui fazer as perguntas e julgar, vamos dizer aos... Quem é que quer dizer aleluia, amém? Diz. Aleluia. Amém. Nós vamos celebrar porque os anjos já estão a celebrar. Amém? E daqui, nas próximas semanas, vamos ter a oportunidade aqui de falar e apresentar os testemunhos com vocês, ok? Pode ser? Okay. Que dia da celebração! Jesus vive e Jesus quer viver onde? Em ti e em mim. Vamos orar. Oh, Pai, obrigado por este dia, a lembrança de teu servo que olhou para ti e mesmo fez a mesma oração de Jesus Cristo. Perdoa-nos, Pai. Nós só podemos fazer atos assim quando nós temos vidas transformadas por ti. Ajuda-nos a lembrar que nós somos santuários, nós somos templos do Espírito Santo e que pudéssemos ser exemplos, testemunhos, não para ganhar salvação, mas o facto de que já somos salvos, queremos ser exemplos, testemunhos, vidas transformadas por Cristo, nossa comunidade, nossa casa, como exemplo hoje que ouvimos com muita alegria a decisão de Samuel, de Daniel, Davi, Joana Ruth e Isabel. Oh Pai, que nestes dias também possas continuar a abençoar essa família, possam caminhar contigo, possam aprender mais sobre a tua palavra e caminhar não só para hoje, mas também possam ser luz até Jesus venha. Oh Pai, que este dia nós celebramos com essa família, mas nós sabemos que os anjos também já estão a celebrar. Para a glória de Deus, a tua glória veio. Eu
habituou no meio de nós. E hoje também damos glória pela transformação que tu fazes em nossas vidas. Pai, tu és grande, tu és mesmo grande, cheio de amor, cheio de graça, misericórdia. E quem é que não te conhece, que hoje possa ser o dia da salvação e ele possa entregar a vida de quem, o único que possa salvar, Jesus Cristo. Pai, obrigado por quem tu és. Damos graça no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quando conversei com a Andy sobre o conteúdo dessa mensagem, o capítulo que nós iríamos falar, e o resumo de todo o Velho Testamento, eu falei para ele, Andy, não vamos nos estender muito não, porque eu fico nervoso quando estou com fome. Ele, não, 6 horas são suficientes para falarmos. Mas o fato é que o sacrifício de Jesus naquela cruz, ele transforma as nossas vidas. E, de fato, Cristo quer fazer morada nos nossos corações. E quer que sejamos nós templos do seu Espírito. Amém? Acho que essa mensagem ficou bastante clara. E é isso que nós vamos cantar hoje. Só que eu lembrei dessa canção porque há muitos anos, é que eu não cantava. Eu não sei se é conhecida de muitos de vocês, mas a gente vai cantar uma primeira vez. Ela é muito fácil, espero que vocês aprendam. Diz assim: edifica em mim uma morada para ti, o lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro
mesa propriamente, ok? Vou pedir estes 5 aqui, ficar aqui comigo, com o Andy. Ok? Não é nada, eu não vou fazer muita coisa, discurso. Cristo que morreu publicamente para nós. É verdade? Na cruz do Calvário. Então, como testemunhos de Cristo, publicamente, não temos vergonha de testemunhar que nós somos filhos dele, certo? E hoje, Samuel, entendeste que Cristo morreu por ti e tu aceitaste Cristo como teu Salvador, o único Salvador. Sim? Daniel, acreditas que Jesus Cristo é o único Salvador e tomaste a decisão na tua vida para entregar a vida a Jesus Cristo como Salvador da tua vida? Sim. Davi, acreditas que Jesus Cristo é o único meio de salvação? Só o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E tu entregaste a vida a Jesus Cristo e queres que Ele transforme a tua vida, sim? Sim. Joana Ruth, entendeste que Cristo morreu por ti e queres ser seguidor e filha de Deus através de Jesus Cristo, sim? Joaninha Isabel, Joaninha Isabel, também entendeste que Cristo morreu especialmente por ti e que tu entregaste a vida a Jesus Cristo e querias e queres que Ele te salve. Sim? Amém? Amém. Amém. Que dia glorioso. E eu sei que muitas vezes achamos que os pastores e tudo que faz esse trabalho. Mas eu sei que quem é que tem feito muito trabalho com vocês são os pais. E eles amam vocês. E este dia da celebração, não sei se consegues, mas eu vou pedir a Francisco ficar aqui comigo. Esther. Família completa agora em Cristo Jesus. Vamos orar e é dia da celebração no nome do Pai. Amém. Oh Pai, obrigado por quem Tu és e o facto que Tu nos amas e tens planos para cada um de nós. E celebramos com essa família preciosa que ensinaram o caminho, ensinaram o amor de Cristo Jesus. E agora, esse símbolo e entregaram a vida a Jesus Cristo e agora são teus filhos e a mais verdade. O Pai, que tu guardas, proteges e usa cada um para teu nome e para tua glória. Isso nós pedimos que os pais também possam continuar a acompanhar estes jovens para a sua vida, para que essa família possa ser sal e luz em casa e também fora da casa. Pedimos tudo e agradecemos tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. Normalmente, em tempos normais, damos abraços e tal, mas eu quero que todos façam assim, em amor. Estamos convosco. No amor de Cristo Jesus, que possa continuar a abençoar e usar para a sua glória. Amém. Amém. E mais uma decisão que já tive a oportunidade de falar, e eu não quero envergonhar a nossa irmã Ana, mas também falei com ela e se estou engano, pode-me corrigir. Mas a Ana também
já aceitou Cristo, já foi batizado, mas também oficialmente quer fazer, já fazia, mas oficialmente também quer fazer parte do Oasis. Estou certo? Sim. Amém. Então, Oasis, ela já fazia parte, mas para dar notícias, mais uma na casa do Senhor do Oasis. E celebramos o facto que ela também já fazia parte, mas oficialmente faz parte. Okay? Uma semana abençoada por todos, abraçamos todos e alegremos com o Senhor, no Senhor, que é nosso Senhor. Amém? Uma semana abençoada, em nome de Cristo.